Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, meu muito obrigado. Obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e com alegria passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite, ou início de noite, eu quero que vocês saibam que para mim é uma alegria retornar a Camboriú para participar do 38º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, e estar aqui sempre foi, é e sempre será uma honra, um privilégio e um grande desafio. Gideões Missionários da Última Hora é, sem dúvida, o maior congresso de missões desta nação, e nós louvamos a Deus porque o congresso permanece vivo e avivado. Onde estão os Gideões? Digam glória a Deus. De maneira que com isto eu manifesto a minha alegria. Quero, ainda que de forma rápida, porém com muita sinceridade, agradecer a Deus pela vida do pastor Zilmar, pela vida de sua esposa, a pastora Inês. Muito obrigado, pastor Zilmar, por, no meio de tantos pregadores, bons pregadores, se lembrar do meu nome para tentar, pelo menos, contribuir de alguma forma com esta edição deste grande congresso. A minha oração segue sendo para que Deus siga a abençoá-lo junto de sua família e que o trabalho de suas mãos continue sendo confirmado pelo Senhor. Da mesma forma, honrar a Deus pela vida do pastor Adriano, pela vida do pastor Wesley, pela vida do pastor Silas. Que Deus em Cristo os abençoe. Muito feliz por rever aqui pastor Giovanni, pastora Michele, eles que lideram a linda igreja ali em Brusque, e é uma alegria poder revê-los nesta oportunidade. Evidentemente que eu estou acompanhado de minha esposa, a Joselma, e de nossas filhas, a Sofia e a Radassa. E para mim é uma alegria ainda maior. Também eu quero registrar aqui minha gratidão a Deus pela vida do pastor Juliano Fraga, pregador do Evangelho, um dos pregadores oficiais deste ano, deste congresso, e revê-lo é sempre uma alegria, e eu tenho acompanhado o seu trabalho e glorifico a Deus por sua vida. Eu também estou acompanhado de 3 obreiros da igreja, em que estou tendo a oportunidade de pastorear, auxiliando os nossos pastores, pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior. Estão conosco os pregadores, nosso irmão Gerson, também o Leonardo e o Everton, são pregadores do Evangelho, bons pregadores, e tê-los conosco também é uma grande alegria. Quem aqui de verdade, quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. O Senhor tem ministrado ao meu coração o desejo e me feito sentir a necessidade de compartilhar a respeito deste assunto com os irmãos e com o Brasil e o mundo que nos acompanham. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Hebreus. Epístola, ou se você preferir, Carta aos Hebreus. Quando você encontrar esta linda e importante carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 11. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você ainda tem pelo menos um motivo para dizer aleluia. Hebreus, capítulo de número 11. Quando você encontrar o capítulo de número 11 desta carta, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, e leremos somente este versículo. Hebreus, capítulo 11,
e versículo de número 1. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É um versículo só. Ler a Bíblia nunca é demais, e isto nos favorecerá na tentativa de compreendermos um pouco mais a este respeito. Portanto, eu peço que em alto e bom som, pausadamente, leiamos todos juntos o mesmo versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, a fé é o firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E só os que podem digam amém. Podeis tomar assento, muito obrigado. E que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu começo nesta oportunidade reconhecendo de que estamos diante de um texto que nos é extremamente familiar. Eu diria que este é um daqueles textos bíblicos que nós podemos chamá-lo de um dos textos clássicos da Bíblia, por se tratar de um dos textos mais lidos, amados, apreciados e, por que não dizer, um dos textos mais pregados pelos pregadores. Isso é tão verdade que quando eu mencionei que leríamos Hebreus capítulo 11, é muito provável que a maioria de vocês aqui assimilou que nós leríamos alguma coisa relacionada à fé. Isto confirma que de fato este é um texto com o qual nós estamos familiarizados. E eu diria mais, nós estamos de certa forma acostumados. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com vocês. Se queremos pelo menos tentar entender primeiro por que esse texto está aqui desta forma, isto é, por qual motivo, qual a razão pela qual o Espírito de Deus inspirou o escritor desta carta para nos oferecer uma definição, uma explicação a respeito do que é fé. Em segundo lugar, se queremos também identificar quais são os objetivos pelos quais existe essa definição final, essa definição objetiva a respeito da fé, se queremos alcançar isto, identificar isto, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E por incrível que pareça, o primeiro passo nesta direção não é olhar para o texto. Este, na verdade, tem sido o equívoco de muitos, de ler o texto e se apegar apenas àquilo que se lê. É preciso que haja uma dedicação para se ler, mas se observar algo além do texto. Quando eu proponho isto, eu estou querendo dizer que é preciso olhar para além daquilo que foi lido, isto é, olhar não só para o versículo, não só para o capítulo, é preciso olhar para a carta como um todo, mesmo porque o que nós temos lido nesta noite, na verdade, é parte de uma carta, e ninguém consegue compreender uma parte da carta sem levar em consideração a carta como um todo.
quando você recebe uma correspondência ou uma carta, algumas coisas são levadas em consideração. Por exemplo, quem escreveu a carta, isto é, quem é o remetente, quem é que escreveu a carta. Segundo, para quem a carta foi escrita, quem é o destinatário, quem é o objetivo da carta. Terceiro, qual é ou quais são os objetivos com esta carta. E em quarto e último lugar, sobre o que esta carta está tratando. Então vejam, se queremos de fato entender o motivo pelo qual Deus nos reúne nesse início de noite, aqui no ginásio em Camboriú, é preciso primeiro perguntarmos: quem escreveu? Para quem foi escrita? Por que escreveu? E quais são os temas, ou sobre o que foi escrito nesta carta? Quando você busca responder estas perguntas, a primeira pergunta, quem escreveu? O que se sabe é que não se sabe quem escreveu esta carta. Há muita especulação. Há quem diga que tenha sido Paulo, há quem diga que tenha sido Apolo, há quem diga que tenha sido um dos discípulos do apóstolo Paulo, por conta da forma de se escrever, o palavreado e até mesmo a capacidade de conhecimento sobre o Antigo Testamento. Há também, para você que está atento, é claro, há também uma linha que defende que tenha sido uma mulher quem escreveu esta carta. Daí a razão pela qual não aparece o seu nome na carta. O fato é que tudo é especulação. O que se sabe é que de fato não se sabe quem escreveu esta carta. Porém, se por um lado não se sabe quem escreveu, por outro lado se sabe com clareza que esta carta, ela foi escrita para hebreus, judeus, irmãos, hebreus que haviam se convertido ao Evangelho, e agora, por causa da conversão, deixaram o judaísmo para trás, e por causa disso, estão sofrendo perseguições, e por causa dessas perseguições, eles se dispersaram, e agora dispersos, eles estão sofrendo, eles estão em adversidades, eles estão sofrendo perseguições, e isso aqui é fundamental para entendermos a definição de fé. Quando o escritor aos hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a esses irmãos estão em sofrimento, esses irmãos estão em adversidade, esses irmãos estão sendo perseguidos, esses irmãos estão em aflição, e pior, eles estão sofrendo as privações mais básicas, aquilo que é mais básico à vida humana. Estes irmãos estavam privados disto. É a este público que o escritor aos hebreus escreve e envia esta carta. Daí, para você que está atento, começa a ficar claro quais são os objetivos desta carta. Ele escreve esta carta, primeiro, para consolar esses irmãos. Segundo, para encorajar esses irmãos a enfrentarem os problemas, a enfrentarem as adversidades de frente. Mas não só isto, ele também escreve, preste atenção nisto, ele também escreve para exortar esses irmãos. Exortar não no sentido de punir, mas no sentido de chamar a atenção. Por quê? Porque estes irmãos, eles haviam deixado o conforto do judaísmo para agora, em nome do cristianismo, padecer necessidades. E é claro, eles são tentados a voltarem atrás, a compararem a vida que levavam outrora com a vida que agora eles levam. E constantemente
eles são tentados a desejarem e até a voltarem atrás. É aí então que o escritor aos Hebreus, guiado pelo Espírito, escreve esta carta para exortá-los, adverti-los, dizendo a eles: não voltem atrás. Mas ele não diz isto apenas por dizer, ele tem um argumento para isto, ele tem a razão pela qual esses irmãos tinham motivos de permanecer firme, mesmo em meio à perseguição. Qual é o argumento? É aí então que aparece o tema da carta. Qual é o tema da carta? É a comparação entre a velha aliança e a nova aliança. E o escritor aos Hebreus, ele apresenta a nova aliança, da qual agora esses irmãos sofredores fazem parte. Mas ele apresenta a nova aliança como sendo superior à aliança antiga. Como é que ele faz esta comparação? Ele começa a traçar um paralelo entre figuras da antiga aliança e comparando-as com Cristo. Por exemplo, eu vou falar só algumas aqui. Ele diz que Jesus é superior a Moisés. Em outras palavras, ele está dizendo: Moisés é importante. Claro que é. Moisés tem o seu lugar na história. Claro que tem. Porém, Jesus é superior. Jesus é maior. Jesus é mais importante do que Moisés. Ele segue e ele diz que inclusive Jesus é superior aos próprios anjos. Em outras palavras, ele está dizendo: os anjos são importantes? São. Eles têm o seu papel no plano de Deus? Tem. Mas Jesus é maior do que os anjos, é mais importante do que os anjos. Afinal, ele é o Criador dos anjos. Agora, o que eu acho mais lindo, pastor Gilmar, e me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro, é quando o escritor aos Hebreus, ele traça um paralelo comparativo entre Jesus e Josué. Ele diz que Jesus é superior a Josué. E ele diz por quê? Ele diz porque Josué foi capaz, preste atenção nisto, foi capaz de introduzir os seus pais no descanso, mas não foi capaz de introduzir o descanso no coração de seus pais. É como se ele dissesse: é verdade, Josué introduziu seus pais na terra prometida, mas Israel viveu batalhas constantemente, não tendo paz no coração. Mas aí ele diz que Jesus é diferente. Jesus não somente promete que nos introduzirá no descanso eterno, mas como já agora ele introduz o descanso em nossos corações. Em outras palavras, o que o escritor está dizendo a esses irmãos é: sigam em frente, porque em meio à adversidade, em meio à privação, em meio aos embates da vida, o Senhor é capaz de dar descanso ao seu coração, dar paz ao seu coração. Quem crê que Jesus é capaz de trazer paz ao coração em meio à guerra, levante a sua mão e aproveite para dar o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. É dentro desse, se me puder me ajudar só um pouquinho no retorno, não falo mais sobre isso. É dentro deste contexto que ele insere o capítulo de número 11, ou que nós hoje temos como capítulo 11. Você não pode perder de vista a quem foi escrita esta carta, sobre o que foi escrito, porque o capítulo 11 não é outra coisa senão uma contribuição a este propósito. E aí agora ele insere, preste atenção nisto,
aquilo que nós conhecemos e chamamos de a galeria dos heróis da fé. Se você pode, com voz de Gideões, e eu conheço vocês, diga bem forte: galeria dos heróis da fé. Vejam, o capítulo 11 nada mais é do que a apresentação desta turminha do Antigo Testamento. Essa turma aqui é descrita como homens que andaram errantes pelo caminho. Olha agora, homem dos quais o mundo não era digno. Homens, preste atenção, que foram cerrados ao meio. Ele está escrevendo para um povo que admira esses heróis. Esse povo está sofrendo, e ele apresenta a lista, e com isso ele está dizendo: se eles sofreram, vocês também sofrerão. Mas se eles venceram, vocês também vencerão. Agora, a grande questão é: como é que eles venceram? Preste atenção, como é que eles venceram? Grita para ser uma vez só, diga: pela fé. Só mais uma vez, diga: pela fé. A questão agora é: qual fé? Eu digo de novo, eles venceram pela... Eu pergunto, qual fé? Por que é preciso perguntar qual fé? Porque nós vivemos uma época que cada um quer ter a sua fé. Alguém diz assim: eu tenho a minha fé, você tem a sua, ele tem a dele. Você respeita a minha, eu respeito a sua, eu uno a minha fé com a sua, e juntos a gente vive em paz. Biblicamente falando, não existe eu tenho a minha e você tem a sua. Biblicamente falando, é uma só. Até alguém dizer uma só. Então a questão é: que fé é esta? Que fé é esta capaz de levar pessoas a aceitarem serem cerradas ao meio? Sabe que fé é esta? Aí ele define fé, porque antes de apresentar exemplos de pessoas que viveram pela fé, ele diz qual é a fé e o que é esta fé. Aí ele diz: ora, a fé, primeiro, é o firme fundamento. Aqui está o detalhe: das coisas que se esperam. Olha agora, segundo, ela é também a prova das coisas que se não... Então vai de novo. Primeiro, a fé é a base, é a estrutura, não é o fundamento, é o firme fundamento, é aquilo que mantém a casa em pé, é aquilo que ninguém vê, mas é o que sustenta a casa em pé. O vento sopra, a chuva cai, a casa balança, mas quando o vento passa, ela está em pé. Ela é a base sólida. Ela é a base sólida, eu preciso adiantar, do que? Preste atenção, das coisas que se, diga bem forte, esperam. E ela é o que mais? A prova, a garantia,
a evidência, o penhor olha, isso aqui é demais, das coisas que se não veem. Quem me ouve aqui, diga amém. Eu tenho uma outra pergunta a fazer para você que está interessado na palavra. Presta atenção. Em que tempo a fé opera o seu poder? Porque veja, o que é fé? Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que vão chegar. Não sei, não é isso que ele fala. Das coisas que chegaram? Não. Ela é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. Ela é a prova das coisas que eu vejo? Não. Das coisas que eu vou ver? Não. Ora, a Bíblia diz que Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. E aí tem gente que diz que quem tem promessa não morre até que se cumpra. Você que não se cuida para você ver, morre sim, porque Abraão morreu, mas morreu esperando, morreu crendo, morreu confiando. Por causa do quê? Por causa da fé. Mas eu preciso adiantar aqui, em que tempo a fé opera o seu poder? Antes de acontecer o que eu quero, durante o processo de acontecimento, ou depois que acontece. É só ler o texto. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então não aconteceu ainda. E a prova das coisas que se não veem. Então não aconteceu ainda. A fé opera o seu poder em que tempo? Antes, durante ou depois? Está claro, a fé opera antes. A fé, de acordo com a Bíblia, é o que te dá condições de se comportar como crente quando aquilo que você quer não acontece. Porque fé é mais fidelidade do que qualquer coisa. Diga bem forte, quando eu... Não, isso não é forte, meu irmão. Diga forte, diga, quando eu tenho fé, eu sou fiel. Quer ver que isso é verdade? Jó é um exemplo disso. Há quem use o exemplo de Jó equivocadamente. Está sofrendo, aí usa o exemplo de Jó, pedindo para Deus matar. Abre o bracinho, fecha os olhinhos e diga: Senhor, eu não aguento mais. E assim como Jó, eu peço, me mate e me leva. Quando na verdade Jó não pediu a morte, porque estava sofrendo. Está lá em Jó capítulo 6, versículo 10. Jó não pede a morte porque estava sofrendo. Então por que ele pede a morte? Porque como ser humano, ele está sofrendo tanto, e ele antevê que se ele continuasse sofrendo daquele jeito, ele blasfemaria contra Deus. Então ele antecipa isso e diz: Senhor, eu prefiro que o Senhor me mate antes que eu blasfeme contra o teu nome. Ele diz: eu prefiro perder a vida do que desonrar o teu nome. Eu prefiro abrir mão da minha vida do que me voltar contra o Senhor. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Deus marcou esta data para renovar esta fé que te dará condições de permanecer fiel diante de Deus em tempos difíceis. A grande questão agora é, primeiro, o que é fé? Segundo, em que tempo a fé opera? Olha a terceira pergunta sobre fé. Qual é a fonte da fé? Quem é a origem da fé? De que fé nós estamos falando?
João, ele responde essa questão. Na sua primeira carta, João escreve no capítulo de número 5 e versículo 4. Ouçam isso com atenção. Ele diz que todos os que são, veja que não é qualquer um, todos os que são nascidos de Deus. Pelo menos uma pessoa disse aleluia. Olha agora o que ele diz: vence o mundo. Olha agora o que ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontinhos: a nossa fé. Vamos lá, vamos lá. Todo que é nascido de Deus, há uma linha de corte. Eu repito isso aqui: todo que é nascido de Deus é uma linha de corte. Não é todos, é quem é nascido de Deus. Vence o que ele chama de mundo. Que mundo é esse? Não é um mundo natural, que Paulo diz que Jesus é o criador dos mundos visíveis e invisíveis. Não. Não é um mundo humano, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não. Então que mundo é esse? Este mundo a que João se refere, que os nascidos de Deus são capazes de vencer, é um sistema que é inimigo de Deus, que se opõe à sua palavra e que é inimigo da igreja. Este é o mundo que a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabe qual é a ideia de jaz no maligno? A expressão jaz traz a ideia de uma moça deitada em um banco de uma praça, com a cabeça no colo de um rapaz, e essa moça está sonolenta, e ele faz carícias no seu cabelo, e a moça está vulnerável, por causa daquilo que nós chamamos de cafuné. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a ideia é exatamente esta: o mundo está no colo do diabo, adormecido, e o diabo faz carícias na sua mente. Esse é o sistema. Mas aí João vem, inspirado pelo Espírito, e diz: mas tem um povo na terra. Eu vou repetir para ver se ainda tem Gideonita aqui. Mas existe um povo na terra, que é o único povo capaz de vencer este mundo. E qual é a arma que vence este mundo? É uma só, e esta é a vitória que vence esse sistema: a nossa fé. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: não é a sua fé. Vai com ânimo para ele acreditar. Diga: não é a sua fé, não é a minha, é a nossa fé. É a nossa fé. Mas quem é a fonte desta fé? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem é a fonte desta fé? A Bíblia responde. Claro que responde. Olha, eu sei que não é culto de ensino, é congresso dos Gideões.
Mas tem uma coisa que tem espaço aqui, é a Bíblia. Então vai lá. Gente, esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Olha o último versículo do capítulo 11 de Hebreus. Não desvia o olhar por nada. Olha que coisa linda esse texto. O povo está sofrendo, perseguido. Olha agora o que ele diz no último versículo do capítulo 11. E na verdade, toda correção, aliás, e na verdade, versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles quem? Os antigos, sem nós quem? Os que estão sofrendo agora, não fossem aperfeiçoados. Eu repito, não tem problema. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Sabe o que ele está dizendo a esses irmãos? Vocês estão sofrendo, mas vocês estão sofrendo porque Deus separou algo melhor para vocês. E não é história, está na Bíblia. Daí o que é esse melhor? Preste atenção. Para que eles, os que passaram, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vocês admiram Moisés? Claro, mas sem vocês, ele não pode ser aperfeiçoado, porque ele fez a parte dele, mas não pode fazer a de vocês. Então continue o que eles começaram. É por isso que vocês estão sofrendo, porque eles sofreram para fazer a parte deles, mas agora pela fé, cumpra a parte de vocês, e Deus honrará vocês. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui? Pastor, o senhor tem como provar? Tem sim. Capítulo 12. Portanto, quer dizer, vocês que leram o que veio antes, olha o que vem agora. Portanto, nós também. Diga bem forte, nós. Isso não é forte não, vai lá, diga nós também. Diga, não é só eles. A história é nossa também. A honra é nossa também. Mas se eles sofreram, diminuiu, né? Nós também sofreremos. Mas vamos lá. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que não são os anjos, não são os demônios, não é a sociedade. Quem é esta nuvem de testemunha? Os heróis da fé. É como se ele dissesse, eles estão te olhando e dizendo, nós fizemos a nossa parte, quero ver vocês fazer a de vocês. Continue o que nós começamos. Quer ver que é verdade? É só ler a Bíblia, está aí. Olha como é verdade. Deixemos todo embaraço e o pecado. Diga bem forte, embaraço e pecado. O que é que vem primeiro? E depois? O que é que vem depois? E o que vem primeiro? Porque ninguém começa pecando, começa se embaraçando. Ninguém começa fazendo,
começa ali nas voltas, se embaraçando. É por isso que Paulo diz a Timóteo: o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Mas se você crê, esta é a noite em que Deus chega antes da queda, antes que se torne pecado. Ele é poderoso para cortar o laço. Eu preciso adiantar. Deixemos e corramos pacientemente. A ideia de correr aqui é na arena, aquela corrida de revezamento, troca de bastão. Eu corro a minha parte, entrego para você, você corre a sua parte, e não precisa falar de mim, porque a história não é nossa, a história é de Deus. É que Ele nos incluiu nessa história. Eu faço a minha parte e você faz a sua. Eu não preciso tentar te matar para cumprir minha parte. Se eu não estou conseguindo fazer direito nem a minha, cada um fica na sua, cada um cumpra a sua parte, cada um cuide daquilo que Deus entregou para você fazer. E quem pode dar glória, se não quer, não tem problema. Esta é a palavra de Deus. Os heróis correram. Agora é a vez de vocês. Eu preciso adiantar. Olhando. Não é para onde. Onde é lugar. E lugar não se move. É olhando para quem. Quando Pedro falou a quem, ele não disse para onde iremos, porque Jesus não é um lugar. Ele disse a quem iremos, porque Jesus é uma pessoa. E aí o escritor diz, olhando para Jesus. Porque se fosse para olhar para um lugar, você olharia hoje, amanhã viveria outra coisa e não teria para onde olhar. Mas como é Jesus, você passa uma situação hoje, olha, Ele está lá. Amanhã outra, olha, Ele está lá. Depois você passa outra, olha, e Ele está lá do mesmo jeito. Olhando, resposta agora, olhando para Jesus. Quem é a fonte da fé? Que é quem? O autor e consumador da nossa fé. Eu já estou encerrando, mas grita para si uma vez só, diga autor. Só mais uma vez, diga autor e consumador. O que é autor? É aquele que cria, é aquele que gera, é aquele que do nada faz existir. Então, quem é a fonte da fé? Grita esse nome, diga Jesus. Quem é a fonte da nossa fé? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus precisa de fé? Eu estou perguntando. Jesus precisa de fé? Então Ele criou a fé para quem? Para nós. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Paulo diz, vocês são salvos pelas obras? Não. Então eu sou salvo pelo quê? Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ouçam isso. Para eu ser salvo, eu dependo da graça. Para acessar a graça, eu dependo da fé. E quem é que dá fé? Deus. Então o que sobra para mim? Nada, a não ser ajoelhar, abaixar a cabeça, fechar os olhos, estender a mão, receber
e agradecer o resto da vida. Porque a graça vem dele, a fé vem dele, tudo vem dele. Mas ele não é só o autor, ele é autor. E o que mais? Vai lá. Autor e o que mais? Então a fé começa nele e termina nele. Afinal, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A fé começa nele, está nele e existe para a glória dele. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor. É mais ou menos isso aqui, ó. Ele gera fé em mim. E ele não é do tipo que gera fé e diz agora se vira. Não. Ele gera a fé e diz eu comecei, eu vou com você até o final. Me dá a mão aqui. Começamos juntos, vamos terminar juntos. Porque Deus nunca começa uma obra para deixar pela metade. Tudo que Ele faz, Ele leva até o final. Por isso fique em paz. Você não vai terminar do jeito que você está. Se Ele começou, Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, Ele mesmo aperfeiçoará. Para encerrar, já respondemos o que é fé, em que tempo ela opera, quem é a fonte. Última pergunta, fechei a Bíblia. Para que serve a fé? Para quê? Quer ver? Quem é que tem fé aqui? Diga amém. Tem gente que até desistiu de ter. Vai lá de novo. Quem é que tem fé aqui? Diga amém. Para que serve a fé? Porque, gente, deixa eu usar bem esse tempo. Presta atenção nisso. De que adianta ter a arma certa se não souber usá-la? Imagine uma faca de cozinha bem afiada nas mãos de uma boa cozinheira, domingo, 10h30, 11 horas da manhã. Alguém disse glória aí. Agora imagine a mesma faca, na mesma casa, na mesma hora e dia, só que nas mãos de uma criança de 2 anos. É a mesma faca, só está nas mãos erradas. De que adianta ter fé se não sabe usá-la? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele elenca ali as armas espirituais. E dentre elas, ele fala de 2. Ele fala da palavra, que ele chama de espada do Espírito. Mas quando ele fala da fé, ele diz o escudo da fé. Então palavra é o quê? Espada. E fé é o quê? Vai lá, vai na cola de quem acertou, vai lá. Palavra é o quê? Tem gente que nem colando vai, meu irmão, vai lá. Palavra é o quê? E fé é o quê? Espada é instrumento de ataque ou defesa. E escudo
Então por que a gente fica atacando pela fé? Eu declaro pela fé, eu vou contra ti pela fé. Fé não é para isso. Para que serve a fé? Paulo diz: para aplacar os dardos inflamáveis do diabo. Aonde? Na mente. Quando ele começa a dizer: Deus é bom, então porque ele permitiu o mal, porque ele não faz o que você quer, é aí que a fé floresce. E você diz: Deus fazendo ou não, para mim Ele é Deus, Ele é Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Grita para ser uma vez só, diga bem forte: a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Diga: a fé é o que me dá condições de continuar acreditando que Deus é Deus, quando tudo está errado, está tudo fora do lugar, Ele é Deus. Tudo desajustado, Ele é Deus. Então para que serve a fé? Não vai dar tempo, mas leia Hebreus 11. Pela fé Abel ofereceu sacrifício agradável a Deus, e Deus deu testemunho dele, e ainda dá até hoje. Diga: pela fé. Diga: pela fé. Diga: pela fé. Deixa eu te perguntar: quem é que alcançou testemunho de Deus? Caim ou Abel? Mas quem matou quem? Caim matou Abel. Aos olhos humanos, quem terminou mal? Abel. Mas aos olhos de Deus, quem terminou bem? Abel. Porque a fé não lida com coisas que se vê, a fé lida com coisas eternas. Versículo 6: sem fé. Sem fé. Então para que serve a fé? Vai lá, eu vou usar os 2 minutos para você entender isso. Sem fé. Então a fé serve para quê? Então a fé não trabalha para mim. A fé não trabalha para mim. Repito, a fé não trabalha para mim. A fé trabalha para eu aceitar a vontade de Deus, que em qualquer situação é boa, perfeita e agradável. Quem recebe a palavra se coloca em pé, adorando ao Senhor. Eu tenho 1 minuto. Jesus falou da fé. Se tiverdes fé, não é do tamanho, é como. Tamanho é quantidade, como é qualidade. Jesus não se contradiz. Ora ele reclama que os discípulos não têm fé, e agora diz que pode ter fé do tamanho de um grão? Não. Se tiverdes fé, como? Da qualidade. É verdade, o grão de mostarda é minúsculo, quase invisível, mas ele é inquebrável. Joga no chão, não quebra. Pisa nele, não quebra. Depois de pisado, joga no fogo, tira do fogo, planta numa boa terra,
e ele ainda vai produzir. Jesus estava falando dessa fé. Se você tiver uma fé que sobrevive aos solavancos da vida, aos empurrões da vida, aos pisões da vida, peça o que quiserem e eu lhes farei. Quem deseja esta fé, levante a mão e adore ao Senhor. Isso é Gideões, povo que ama a Bíblia. Abrace essa pessoa que está perto de você, porque isso também é Gideões. E diga para essa pessoa: esta é a nossa fé. Diga: esta é a fé que nos levará a aceitar a vontade de Deus quando ela contrariar a nossa própria vontade. Esta é a nossa fé. Eu vou devolver ao pastor Gilmar, presidente dos Gideões e da igreja aqui em Camboriú. Obrigado. Obrigado, pastor. Nós vamos orar. Mas vamos fazer assim. Você já orou por alguém hoje? Pastor, mas eu estou precisando de algo. Faça como Jó. Mesmo precisando, ore pelos outros. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai abraçar essa pessoa que está perto de você. E você vai orar para Deus fortalecer a fé dela. Fortaleça a fé do meu irmão. Vai, comece a orar. Fortaleça a fé do meu irmão. Vai. A tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E aqui tem lugar para a palavra. Então, pelo poder da palavra, renova a verdadeira fé no coração deste povo agora. Ore, igreja brasileira. O mundo não vai nos engolir. O sistema não vai nos engolir. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te usar aqui. Deixa Deus tomar a tua boca.
Isso mesmo. Não dependa do pregador para orar. Não dependa do pregador para orar. Não. Não, nós somos o sacerdócio. Nós somos o sacerdócio. Ore, ore sem pregador. Ore sem cantor. Ore pela fé.